Olá! Que tal a gente mergulhar juntos numa história de Natal daquelas bem mágicas? A nossa jornada de hoje nos leva para um lugarzinho chamado Vila das Luzes. É lá que um mistério de fim de ano está prestes a começar. E ele envolve, olha só, um guardião super atrapalhado e um monstro, digamos, um tanto quanto amassador. Sabe, para um garoto chamado Benjamin, o Natal era, de longe, a melhor época do ano. E não era nem tanto pelos presentes, não. Era por causa daquela atmosfera, sabe? Aquele encantamento que tomava conta de tudo. Era um sentimento que você quase conseguia tocar no ar e que estava em cada cantinho da vila dele. Então, foi bem no meio dessa magia toda que uma coisa bem diferente aconteceu. A Bettina, que era amiga dele, veio correndo pela rua coberta de neve, apontando lá para cima. E quando eles olharam juntos, viram um brilho verde cortando o céu, caindo, feito uma estrela cadente no meio da noite. Mas uma estrela cadente verde? A curiosidade bateu na hora. O que podia ser aquilo? Pois é, a curiosidade falou mais alto. Eles não pensaram duas vezes e decidiram seguir aquele rastro de luz. Mal sabiam eles que estavam começando uma aventura que ia mudar para sempre o Natal na Vila das Luzes. E o cenário para essa aventura nossa era perfeito. Imagina só a cena, o som dos sinos tocando por todo lado super alegre, as luzinhas das guirlandas piscando nas portas e aquele cheirinho de biscoito de gengibre que acabou de sair do forno. Era o Natal em forma de vila, de verdade. E seguindo a luz, eles chegaram numa coisa incrível. Uma portinha bem pequenininha, escondida na base de um pinheiro enorme. Assim que eles chegaram perto, a porta se abriu com um rangido e de lá de dentro saiu, ou melhor, tropeçou um duende grande, redondo e muito, mas muito atrapalhado, que foi parar direto na neve. E é bem aqui que a nossa história começa pra valer. Porque com a chegada desse personagem novo, o grande problema por trás de todo esse mistério de Natal finalmente vem à tona. Aquele duende todo desajeitado se apresentou como Zook. E o trabalho dele era super importante. Ele era o guardião dos presentes perdidos. Um título bem chique, né? Mas a verdade é que, naquele momento, o Zook parecia estar falhando e feio na sua tarefa. Dava para ver o pânico na cara do Zook. Ele levou as crianças para dentro da portinha, para uma sala secreta, e a cena era de puro desespero. Prateleiras e mais prateleiras completamente vazias. Com a voz tremendo, ele gaguejou que o desastre era total. Todos os presentes tinham sumido. Mas quem faria uma coisa dessas? O Zook nem demorou para contar quem era o culpado. Era um monstrinho muito travesso, roliço, de um tom verde-limão e com umas mãos que, olha, pareciam ter sido feitas para uma única coisa no mundo: amassar presentes. O nome dele? Fofarrão. E parece até que foi só falar no nome dele que o fofarrão apareceu do nada, rindo e apertando uma caixa imaginária no ar. Com uma voz bem sapeca ele soltou: "Presentes são muito quadrados, prefiro amassadinhos." E dito isso, puf, sumiu numa nuvem de fumaça, deixando o pobre do Zook mais desesperado ainda. Bom, a situação estava feia. Se os presentes não fossem achados até a meia-noite, iam perder toda a magia. Mas ainda tinha uma esperança. O fofarrão, na pressa, deixou para trás 3 pistas. A caçada estava prestes a começar. As pistas eram tipo um enigma de Natal, sabe? A primeira, encontrar onde o som anuncia a alegria. Fácil, levou ele direto para os sinos da igreja da vila. Depois, seguir um enfeite que tem gosto de magia. Só podia ser a famosa casinha de biscoito de gengibre. E a última, procurar na coisa que abraça as casas. O Benjamin sacou na hora, a guirlanda gigante que ficava no portal da vila. A cada pista resolvida, a esperança voltava com tudo. Com quase todos os presentes já a salvo, eles chegaram no último lugar. Mas a missão ainda não tinha acabado, não. O confronto final com o monstrinho amassador estava prestes a acontecer. Ia tomar um rumo que, olha, ninguém podia imaginar. E lá estava ele, o último presente, preso na guirlanda gigante. Mas bem na hora que o Benjamin e a Bettina iam pegar, o fofarrão apareceu de novo, super determinado a não deixar aquele último pacotinho escapar das suas mãos. Com um gritinho de guerra todo travesso, ele já estava se preparando para dar o aperto final, para transformar aquela caixa perfeitinha em uma coisa que fizesse aquele som que ele tanto gostava, um plof. Mas naquele exato momento, quando a tensão estava no auge, o Benjamin fez uma coisa que ninguém esperava. Em vez de brigar, de gritar, ele olhou bem pro monstrinho e com a voz bem calma fez uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que ia mudar absolutamente tudo. O efeito foi imediato. O fofarrão parou, travou, ficou ali
todo confuso. Uma pergunta. Ninguém nunca tinha tentado entender o porquê. Só tentavam parar ele. E aquela demonstração de empatia, tão simples, desarmou o monstrinho por completo. Aquele momento de pura gentileza acabou abrindo uma porta que ninguém imaginava. A história estava prestes a dar uma virada e transformar um pequeno vilão num ajudante bem improvável. E a Bettina, que não é boba nem nada, percebeu a chance e teve uma ideia genial. Ela pegou um pedaço de papel de presente dourado, bem brilhante, e mostrou para o fofarrão. Ela sugeriu que ele podia usar as habilidades de apertar dele para ajudar e não para destruir. Os olhinhos do fofarrão até brilharam com a novidade. E a grande sacada é essa, sabe? A mesma ação, o apertar, ganhou um propósito totalmente novo. O que antes era para destruir, agora era para construir. O fofarrão não precisou mudar quem ele era, só a intenção por trás do que ele fazia. A primeira tentativa de embrulho dele, claro, resultou num presente meio tortinho, um pouco amassado, enfim, um presente com a cara do fofarrão. E pra Bettina aquilo não era um defeito, era perfeito, porque era autêntico, era do jeitinho dele. E com essa nova amizade, o Natal não foi só salvo, não. Ele ficou ainda mais especial. O fofarrão virou o ajudante de embrulhos mais feliz e com certeza o mais original da Vila das Luzes. E essa história deixa uma reflexão pra gente, né? Talvez a verdadeira magia do Natal não esteja na perfeição, mas em encontrar um lugar pra todo mundo, mostrando que até os corações mais amassadinhos podem ajudar a fazer a festa ser muito mais bonita.